Quero deixar antes aqui, meu caro senador Paulo Paim, desse pronunciamento que vou fazer, um registro importante de uma grande instituição, uma fundação. Me refiro à Coordenadoria Ecumênica de Serviços, nossa SESI, que desde 1973 vem se destacando que apoia os projetos sociais e contribuindo muito nessa luta de um Brasil solidário. Vossa Excelência aqui também, desde a época de deputado federal, parceiro da nossa SESI, nessa empreitada, e que é uma coordenação que eu diria extremamente importante, Paim, porque cumpriu um papel num momento difícil no Brasil, de reunir, portanto, de forma ecumênica, aqueles que professam fé. Portanto, mostrando que é possível superar essa tese da intolerância entre as diversas orientações de fé e mostrando que é possível, com essa proeza de reunir todos, trabalhar pela solidariedade, pelo bem comum, pelo resgate. Importantes trabalhos desenvolvidos ao longo aí de toda uma trajetória de vida. Eu diria, mais do que uma folha de serviço. Nós poderíamos já falar fazendo uma brincadeira aqui, uma verdadeira biblioteca de serviço, porque nem livros mais. Então, várias foram as intervenções da nossa Coordenadoria Ecumênica de Serviços, com a participação da Igreja da Confissão Luterana, Igreja Presbiteriana Independente, Presbiteriana Unida, a nossa querida Igreja Anglicana, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Aliança dos Batistas no Brasil. Portanto, fica aqui o meu registro a essa importante data, que será o dia de amanhã, o 40º aniversário da fundação da nossa Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a nossa SESI. Portanto, senhor presidente, quero deixar esse registro aqui, dizer com alegria, não quero citar nomes de ninguém com quem eu me relacionei ao longo dos anos nesse trabalho da SESI, mas quero realçar o papel de todos que por ali passaram e que deram grandes contribuições, nos momentos mais difíceis, viu, pai? De ir lá nas comunidades, de promover a integração, de estar na linha de frente, de chegar com o apoio e a solidariedade, de comprar diversas brigas e lutas do ponto de vista da melhoria de vida do povo sofrido, desde a ocupação, com a chegada de elaboração de políticas públicas para a convivência com a seca e, principalmente, nos enfrentamentos que, às vezes, a gente não consegue enxergar do ponto de vista material, mas que se processam de forma deletéria, que é a questão da intolerância. Vossa Excelência, inclusive, que tem em vossas mãos a tarefa de conduzir o processo aqui também, de encontrar o caminho para que a gente preserve cada vez mais esses valores individuais. Porque tem coisas, meu caro Paulo Paim, que é importante a gente lembrar que tem coisas que não cabem do ponto de vista da regulação. Ninguém pode regular nem determinar qual é o tamanho da minha fé ou da sua fé, nem tampouco naquilo que você se orienta enquanto fé. Então, isso vale para essa questão da opção de fé e, portanto, é fundamental que isso também sirva para orientação de outras naturezas, porque você tem a chamada orientação individual. E quando me refiro a Vossa Excelência, por exemplo, Vossa Excelência está com uma das questões que gera a polêmica e que tem não só o meu apoio e a solidariedade, tenho dialogado com Vossa Excelência, assim como o trato da opção de fé, que é uma questão de foro íntimo, de decisão individual, a orientação de sexo, meu caro Paulo Paim, é também uma opção, é uma orientação, perdão, de caráter individual. Então, portanto, nós temos que respeitar a orientação de todos, assim como também temos que respeitar a liberdade de organização. Aliás, conquista essa que nós conseguimos aqui no ano de 2003, quando nós alteramos o artigo 43 do Código Civil,
nessa alteração determina a liberdade de organização no país, a liberdade de culto, a liberdade de organização partidária, a liberdade de organização do ponto de vista de qualquer interesse. Portanto, não cabe ao Estado tutelar, não cabe ao Estado dirigir, não cabe ao Estado se intrometer, muito menos alguém do Estado achar que essa ou aquela deve ser a orientação adotada por quem quer que seja. Então é importante, e esse trabalho, a coordenadoria, a SESI, teve um papel importante ao longo de toda essa trajetória. Mas quero, senhor presidente, aqui, depois dessa referência a esses 40 anos da nossa SESI, quero aqui falar um pouco das coisas que a gente tem conseguido produzir. Nesse final de semana, na sexta-feira, portanto, a próxima sexta-feira, amanhã, nós teremos um importante ato no Brasil inteiro e particularmente vou participar, meu caro senador Armando, na Bahia, da Recife também terá, mas em Salvador nós também estaremos lançando lá o nosso centro de comando. E na sexta-feira, junto com o governador Jacques Wagner, devo participar do ato de entrega de 3 escolas estaduais, da entrega do sistema de esgotamento sanitário da cidade de Vitória da Conquista, uma importante cidade. Quero aqui, inclusive, mandar meu abraço ao prefeito Guilherme Menezes, essa figura que todos nós temos muito carinho pela sua competência, dedicação. Nós somos penta em Vitória da Conquista, é o 5º mandato do Partido dos Trabalhadores naquela cidade, e o prefeito Guilherme Menezes, que foi o primeiro prefeito da geração nossa, está no cargo hoje, e a cidade convive com uma excelente administração, na área da saúde é referência mundial e principalmente a gestão. Então, na sexta-feira estaremos lá para entrega desses equipamentos, as 3 escolas e o sistema de esgotamento sanitário, e no mesmo ato, o governador Jacques Wagner dará ordem de serviço para o sistema de abastecimento d'água e autorização para a licitação da barragem do Catolé, buscando ampliar a nossa capacidade de reservação de água para enfrentar os períodos de longa estiagem. E vou dar uma notícia aqui, meu caro Paulo Paim, a todo o povo de Vitória da Conquista. Acabei de falar com o vice-governador Otto Alencar, que é o secretário de Infraestrutura da Bahia. Acabei de falar com ele e já tinha recebido a ligação do ministro Moreira Franco, que é a autorização para a gente começar as obras do aeroporto de Vitória da Conquista. O tão sonhado aeroporto do povo de Vitória agora é uma conquista. Portanto, nós vamos ter a possibilidade de entregar àquela região, àquela cidade, um importante equipamento, não só para o transporte de passageiros, mas também como ferramenta importantíssima para a economia de toda a região sudoeste. Essa obra é uma obra que foi compartilhada por toda a bancada federal aqui do Senado, a bancada federal na Câmara dos Deputados. O governador Jacques Wagner teve uma participação decisiva. Essa é uma luta antiga de todos nós. Quero aqui de público agradecer ao ministro Moreira pela agilidade. Falei com ele na terça, o governador, o vice-governador enviou todas as respostas que foram solicitadas no dia de hoje, e hoje à tarde ainda o ministro Moreira Franco nos comunicava da possibilidade, ainda brincando com a gente, dizendo: vocês vão poder anunciar na sexta-feira todas as condições para o início das obras no aeroporto de Vitória da Conquista. Portanto, essa importante conquista para o povo baiano. Mas isso revela, e aí eu quero chamar a atenção nessa hora, revela exatamente, meu caro senador Sérgio, um aspecto fundamental do que foi discutido aqui no dia de hoje. Eu estou falando de um aeroporto regional, eu estou falando de investimentos para desenvolvimento regional, portanto, eu estou tratando de economia. Essa é a grande mudança nesse tempo. Falar que a economia do Brasil cresceu pouco, nós estamos num momento de crise internacional. Quem é que tem crescido mais do que a gente no cenário internacional? Nós podemos contar na palma da mão. As grandes nações que historicamente cresciam, meu caro Sérgio Souza,
de forma astronômica, estão enfrentando ainda a crise e não conseguiram sair dela. Sem contar que o crescimento, e aí o senador Armando Monteiro, que tem sua vida dedicada à atividade industrial, sabe exatamente como foi para a indústria num passado bem recente, ter que enfrentar crises econômicas sem processos de estruturação, principalmente de canais de escoamento da produção. Portos, aeroportos, rodovias, energia, comunicação. Portanto, são insumos, ou melhor, pilares básicos para que uma economia possa crescer. Então é fundamental a gente também tratar dessa questão. E olhar isso para dizer que há uma paralisia no Brasil, sinceramente, é um exagero. E aí eu quero voltar, senador Sérgio Souza, para a minha Bahia, para mostrar que não tem essa paralisia. A Bahia de ontem, num tempo não tão distante assim, era uma Bahia cujos investimentos eram concentrados na região metropolitana de Salvador, quando não em Salvador. Diferente, eu estou falando agora aqui de investimentos na região sudoeste, na cidade de Vitória da Conquista, mas podia falar também do sudoeste, nos investimentos de eólica. Nós vamos receber investimentos naquela região lá de R$1 bilhão na consolidação de uma unidade para a produção de aerogeradores. Nós estamos tendo lá a possibilidade de arrebentar, do ponto de vista da produção de energia, como um dos maiores parques eólicos da América Latina. Desconcentrado o investimento, Paulo Paim, chegando nos lugares mais longínquos do nosso estado, permitindo que a economia se relacione com quem de fato. O que transforma o processo econômico não são só os investimentos em nível nacional, investimentos em nível estadual, prioritariamente em nível local. Porque é onde você gera emprego localmente, é onde você começa a agregar valor a determinados produtos. Mais do que a campanha para exportação, é fundamental a agregação de valor. Para exportar produtos industrializados. Essa é uma guerra. Aqui nós aprovamos, Sérgio Souza, diversas matérias com medidas provisórias, buscando desonerar determinados setores da produção para estimular a atividade. O governador Jacques Wagner, por exemplo, no dia de ontem, estava no estado de Vossa Excelência, dialogando com o Boticário, para chamar o Boticário para dizer assim, ó, o Paraná, lá me parece que em São José dos Pinhais, a unidades, o Boticário já está aqui no Paraná, deu uma esticadinha até a Bahia, na Bahia também tem Pinheiros, né? Então, portanto, dá uma chegadinha para lá e o Boticário vai, em 2014, inaugurar uma das maiores plantas de produção e o CD de distribuição na Bahia. Portanto, desenvolvendo, mostrando que dá para a gente fazer isso no Brasil inteiro. Por que o Boticário está indo para lá, Sérgio? Porque nós estamos tendo modificações nas estruturas desse país. Ou seja, está se instalando num lugar onde vai ficar próximo do porto. Vai montar um centro de distribuição, porque vai poder pegar a estrada e pegar um eixo de ligação norte-sul, leste-oeste, para fazer a sua produção chegar em outros lugares. E por que foi para lá o Boticário? Porque hoje tem gente do Nordeste, Sérgio, que além de poder comer 3 vezes por dia, agora também pode comprar um perfuminho, pode comprar uma das coisas que o Boticário produz para tornar ali as pessoas um pouquinho mais belas, a partir de cada um vai cuidando do seu corpo. Aliás, hoje até um dia que muita gente deve utilizar uma parte do recurso para comprar uns presentes dessa natureza, para fazer a troca dos presentes. Como eu não posso fazer isso hoje ao vivo, já que a minha companheira está em Salvador, já fiz nas primeiras horas do dia hoje, usando o que a tecnologia disponibiliza aqui via celular, a gente mandando aquelas boas frases de consolidação das nossas relações. Fiz isso com a minha companheira Ana no dia de hoje. Portanto, vou passar a noite dos namorados sozinho aqui, mas literalmente ligado com a minha companheira via o celular. Então, hoje, senadora Ana Rita, diversos brasileiros podem fazer isso. Não é só receber para comprar biscoito, pão. Só para isso não, vai lá comprar uma sandália, pode comprar um negócio de um pentezinho, pode comprar uma roupa melhor. Isso a gente faz localmente. Isso no Brasil,
o senador Petecão deve vivenciar isso com muito mais escala do que a gente, era esperar no Acre chegar o caminhão que vinha do sul do país, trazendo aí, os mascates rodavam ali o Acre velho adentro, carregando um monte de coisa, até panela, Sérgio. Quer dizer, a gente vai mudando essa realidade. É essa economia que nós estamos botando o dedo na ferida. Por que não promover as condições para instalar unidade de produção no Acre? Qual é o problema? Deslocamento. Não só para gerar emprego, mas para a gente também melhorar a vida das pessoas localmente. Isso baixa o custo do acesso a esses produtos. Isso permite uma inclusão de uma parcela cada vez maior na sociedade. Quando nós falamos da agricultura familiar, meu caro Randolfo, o dado hoje é que 4 milhões de trabalhadores da agricultura familiar mudaram de classe, ascenderam do ponto de vista das classes sociais, com a agricultura familiar. Então, portanto, essas medidas são medidas da economia. Então, quando venho aqui para anunciar importantes medidas que nós estamos tomando na Bahia, no interior do estado, faço isso, mas não está dissociado do que nós estamos produzindo do ponto de vista da economia do país. Então, achar que o dólar subiu em decorrência, inclusive, das próprias variações que nós estamos enfrentando, tanto da relação interna quanto da relação externa. E é natural que um banco central opere na expectativa, inclusive, de interferir nessa alta do preço do dólar. Aliás, isso feito também num passado bem recente, com uma dosagem diferenciada. O senador Armando Monteiro lembrava ali da questão da evasão de de divisas. E é bom a gente lembrar, senador Armando Monteiro, da época aqui da história da banda, da variação cambial. Então, o nosso Banco Central conseguiu, com medidas como a taxa Selic, com essa própria compra de dólar no mercado, com a desoneração do setor produtivo, você vai equilibrando a economia. E, principalmente, com a política de incentivo para que a gente pudesse ter a atuação na ponta. Não é à toa que, no momento de crise mais agudo desse Brasil, o setor, inclusive, que mais cresceu foi o setor do varejo. Nós temos aí a proliferação, senador Armando, da quantidade de mini-mercados que surgiram em bairros, gerando oportunidade para as pessoas comprar, mas principalmente oportunidade para a gente trabalhar. Quer uma experiência disso? Que acho que é uma experiência que Vossa Excelência deve ter vivido. Vossa Excelência deve ter uma faixa etária um pouquinho mais avançada do que a minha, mas eu me lembro que no tempo que eu, ainda criança, senador Armando Monteiro, via lá a padaria do meu bairro, que era tocada por um espanhol. Quem trabalhava na padaria com ele eram os filhos dele. Inclusive, uma das meninas era minha colega de escola, Leda. Hoje você já vê diferente. O mini-mercado no bairro, essa coisa cresceu tanto, que esse mini-mercado ou a padaria familiar, o sujeito já não bota mais só o filho, já contrata a gente para poder dar vencimento, para poder melhorar o atendimento. Então, nós estamos gerando também emprego em bairros, mexendo na ponta. Então, é fundamental que a gente enxergue esse movimento da economia. É verdade que a nossa economia não cresceu como nós gostaríamos, mas nós não somos uma ilha. Nós nos relacionamos, inclusive, com os blocos no mundo. E os dois principais blocos de relação no mundo estão passando por dificuldade. O bloco europeu, que é um mercado que tem conosco uma relação muito forte do ponto de vista da aquisição dos nossos produtos, e o mercado americano. Hoje, basicamente, nós poderíamos dizer que a relação mais sólida é com a China. Só que a relação com a China é uma relação muito de lá para cá. Então, esse olhar é preciso também que seja aportado no momento da economia como o nosso, para entender por que é fundamental, senadora Ana Rita, desonerar, sim, reduzir o IPI de produtos como máquina de lavar, como fogão, para permitir que essa turma que estava ali na roça, batalhando na agricultura familiar, e que através desses programas, essa turma começou a ganhar um pouquinho mais. Por que eles não podem ter uma máquina de lavar em casa? É só ali no lajedo, velho, ralando a mão ali, por que não pode lavar a roupa na máquina de lavar? Qual é o problema? Então é fazer isso para a gente estimular esse consumo, mas principalmente para levar serviços para essa gente. Essa é a grande mudança, essa é a transformação que a gente fez no Brasil.
Essa é a transformação. Não estou dizendo aqui, senadora Ana Rita, que fomos nós, a partir de Lula. Hora nenhuma, por exemplo, nós desconhecemos o que foi feito em governos anteriores. Chegamos onde chegamos, porque também outros governos passaram. Mas a consolidação dessa política, a adoção no momento crucial da crise econômica, de incentivar a produção, de reduzir o IPI. Lula fez isso no momento crucial em 2008, quando a crise internacional estourou de forma absurda. Ele enxergou um viés, material de construção, cadeia completa. Construir uma unidade habitacional, precisa comprar material de construção, emprega a gente na mão de obra e devolve, ou melhor, entrega uma das coisas que todos nós nos acostumamos ao longo da nossa trajetória. Eu venho de uma família muito humilde que migrou para Salvador. E o maior desejo de meu pai, quando foi embora, que largou a roça e foi para a cidade grande, era exatamente arranjar um teto. Eu nasci numa casa, senadora Ana Rita, no subúrbio ferroviário. Eu sou já um dos fins de rama lá de casa, como eu costumo chamar, sou um dos últimos, de uma família de 8 irmãos. Na casa não tinha 2 quartos sequer. Então, portanto, o maior desejo de meu pai era ter o seu próprio teto. Meu pai morreu. E até, inclusive, o período da sua morte, nós não tínhamos ainda legalizado a casa que ele tinha comprado com muito suor e com muita dificuldade no bairro do Uruguai, ali em Salvador. A posse desse lugar. É essa transformação que na economia a gente fez. Mexeu na economia e mexeu, Sérgio, na oportunidade para as pessoas. Para o sujeito poder dizer assim, minha casa, minha vida. Então, essa é uma mudança consubstancial. Poder falar do interior do Brasil. Aqui, senadora Ana Rita, o que a gente discutia muito eram as capitais. Como é que atrai investimento para Vitória, como é que atrai investimento para Salvador, como é que atrai investimento para São Paulo, por aí afora. Agora nós estamos podendo falar das cidades do interior, como é que a gente chega com serviços e principalmente com oportunidades, com universidade. Onde é que a gente já viu? Que tempo? Eu sou de um tempo que a escola técnica era única em Salvador. Todos os meus colegas na escola técnica que vinham do interior, vinham no maior sacrifício para estudar na única escola, Sérgio, que na época a turma, inclusive, batizava de escola do Mingau. Porque a gente entrava na escola às 7 horas da manhã, saía às 7 horas da noite. Eu até ainda tive um período difícil, porque quando eu casei eu ainda estava na escola técnica, então eu entrava às 7 horas da manhã, saía às 11 da noite. Porque eu ganhava a vida, Petecão, dentro da escola, dando aula, como monitor de matemática e física, para tentar sustentar. Quando eu saí da escola, eu já tinha 2 filhos. O meu mais velho, Júlio, que nasceu no meio, e Israel, que nasceu no final, quando eu estava saindo. Portanto, é essa mudança. Hoje tem, na Bahia, quase que 3 dezenas de escolas técnicas espalhadas pelo interior. Hoje, tem na Bahia 6 universidades federais. No meu tempo era só uma. Eu estou falando federais, sem contar as 4 estaduais, sem contar as próprias particulares, com toda a política do ProUni. Então, portanto, eu acho que essa é que é a questão fundamental. Por isso, falo com alegria e espero estar aí na sexta-feira, estar na sexta-feira, na cidade de Vitória da Conquista, para poder a gente anunciar mais uma conquista importante para esse povo do Sudoeste e, quem sabe, um dia chegar em Vitória da Conquista e poder anunciar a transformação do campus Anísio Teixeira, que trata da saúde, em Universidade Federal do Sudoeste Baiano, com o curso de medicina, para a gente, inclusive, Ana Rita, superar esse grave problema que o Brasil enfrenta hoje de profissionais médicos. Era isso, senhor presidente, que tinha a dizer. Muito obrigado e boa noite. Cumprimento ao senador Walter Pinheiro pelo seu pronunciamento.